no verso de número 29. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é a verdade. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com ele. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém? Amém. Se assente com tua Bíblia aberta, por favor. Aleluia. Existem algumas lições importantes para nós aprendermos aqui nessa noite em relação a esse texto. A primeira lição é falar da morte de João Batista. A Bíblia diz que João Batista foi o último profeta. João Batista, ele era conhecido por conta da pregação que ele fazia, da forma que ele falava. João Batista tinha uma peculiaridade quando ele anunciava a vinda do Messias. A Bíblia diz que um certo dia, João Batista está à beira do rio, batizando, e de repente Jesus aparece. Ele identifica Jesus e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que em ato seguinte ele batiza Jesus. E nesse ato a Bíblia diz que o céu se abre. Eu ouvi um glória a Deus. O céu se abre. Uma voz que vem do céu dizendo: eis aí meu filho amado, em quem eu tenho prazo. E uma pomba que simboliza o Espírito Santo desce e repousa sobre ele. É interessante porque a partir desse ponto, irmãos, Jesus vai para um lado, João Batista vai para o outro lado. A Bíblia diz que Jesus começa a ensinar, começa a pregar, Jesus começa a libertar, Jesus começa a apresentar agora sinais, curas, maravilhas, e João Batista continua pregando. Só que João Batista cresce de uma forma, irmãos, que fica claro e evidente aquilo que ele carrega e a mensagem que ele prega, que os protestantes contra o Evangelho, naquela época, se levantaram contra João Batista, e João Batista é preso. E a Bíblia diz que mesmo João Batista sendo preso, Jesus continua pregando, ensinando, curando, libertando. Aleluia. A Bíblia diz que tem uma festa no palácio. E nessa festa uma moça começa a dançar e o rei apaixona-se, afeiçoa-se por aquela moça, e o rei, em um ato de emoção, um desequilíbrio afetivo, ele vai dizer assim: peça o que você quer que eu assim farei. A moça não tinha muita experiência com esse tipo de conversa, e aí ela vai até a mãe dela e diz assim: mãe, o rei disse que é para me pedir o que eu quiser. E aí a mãe dela diz assim: peça a cabeça de João Batista, ele já está preso. E nesse período, irmãos, Jesus está ensinando, Jesus está curando, Jesus está libertando. E nesse ponto, irmãos, a Bíblia diz que João Batista pede para os seus discípulos irem ver se era Jesus mesmo que fazia tais coisas. Isso causa para nós uma incógnita. Por quê? Porque se João Batista encontrou Jesus, batizou ele, disse que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, por que ele pediu para os discípulos ir lá ver se era Jesus mesmo? Ele não já conhecia Jesus? Então por que ele pediu para ir lá ver se era ele mesmo? É interessante isso aqui, mas mais interessante que a pergunta de João Batista é a resposta de Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que quando os discípulos de João Batista chegam para Jesus, Jesus vai dar uma resposta agora, irmão, que se você não der glória a Deus nesse aqui, está ruim. Olha só, Jesus vai responder o quê? Fala para João que os surdos ouvem. Fala para João que os cegos enxergam. Fala para João que os mudos falam. Diz para João que o coxo anda. Tiago, o que significa isso? Que enquanto João Batista está preocupado em saber quem era Jesus, Jesus agora vai responder para ele que o importante não é quem ele é, o importante é o que ele faz. Por quê? Porque o reino de Deus é maior do que o teu nome, é maior do que o teu nome, é maior do que qualquer nome na vida. Depois
Depois disso, a mulher volta e diz para o rei assim: eu quero a cabeça de João Batista. E João Batista agora é morto. Só que mesmo assim Jesus continua fazendo a obra, ensinando, curando, libertando, transformando. Irmãos, a Bíblia não dá relato de João Batista ter tido um enterro digno de quem ele era. Porque acredita-se que conforme a pessoa tem uma vida, quando ela está sendo sepultada, dependendo de quem ela foi, o enterro dela vai dizer muito. Só que João Batista não teve esse privilégio. Tiago, o que isso tem a ver conosco? Uma palavra profética para alguém aqui. João Batista foi o último profeta, nascido de mulher, não tem ninguém mais cheio do Espírito Santo do que ele, segundo a Bíblia. Irmãos, ele batizou Jesus. Ele foi o último profeta, aquele que anunciava, que ele falava, as coisas aconteciam. Só que quando ele morre, a Bíblia não dá relato de Jesus parar o ministério para ir enterrar João Batista. Aí você pergunta por quê? E eu explico, você dá glória a Deus se fizer sentido. Porque embora na caminhada da gente haja perdas, o reino de Deus precisa continuar. João Batista é preso, Jesus continua. Acontece uma perda, o reino de Deus é maior do que as suas perdas. Você precisa entender isso de uma vez para sempre. Ah, você não sabe o que eu perdi. Irmão, não é só você que já perdeu alguma coisa na vida, todo mundo já perdeu. Todos nós já perdemos alguma coisa. Só que o reino de Deus é maior do que as nossas perdas. Hoje nós vivemos dias em que algumas pessoas, eles olham e dizem assim: por que você não está indo mais à igreja? Ah, eu não vou porque a pessoa que me ganhou para Jesus se desviou. Ou seja, ele parou, eu também parei. Ah, eu não vou porque mudou o pastor. Eu não vou porque mudou o regente. Eu não vou porque mudou o líder. Eu não vou porque... O reino de Deus é maior do que essas coisas. O reino de Deus é maior que as perdas. Todos nós já perdemos alguma coisa na vida. Então, qual é a lição aqui nessa introdução? Haverá perdas, mas o reino de Deus precisa continuar. A Bíblia diz que em ato contínuo tem uma multidão. Jesus está ensinando cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus agora vai pedir para os discípulos e procurar se tem alguma coisa para comer. E a Bíblia diz que de repente aparece agora um menino, os discípulos com um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Quantos pães? 5. Fala com voz de vivo, irmão, senão a pessoa que está do teu lado vai dormir. Quantos pães? 5. Quantos peixes? 2. Quantos pães? 5. Quantos peixes? 2. Pergunto para você: será que uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, só um garoto tinha o que comer? Você já analisou esse texto? Será que de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, será que só um garoto tinha o que comer, irmãos? Eu perguntei isso para o texto, Deus me respondeu, e você dá glória a Deus se fizer sentido. O detalhe não é ter. O interessante é ter coragem de entregar aquilo que tem. Porque tem muita gente que tem, mas não tem coragem de entregar. Aqui, irmãos, a gente precisa entregar tudo que a gente tem. Aleluia. Por quê? Porque aqui a gente não troca nada, aqui a gente entrega. Aqui a gente não faz barganha, aqui a gente entrega tudo. Tiago, eu não entendi ainda até quando você vai ficar nessa vida de vir para o culto e entregar 50% da tua vida e deixar 50% no mundo, querido. E isso precisa parar. Você precisa ter coragem de se entregar. Você precisa ter porque o que ele tinha, ele entregou. Então o detalhe não é ter, o detalhe é ter coragem de entregar aquilo que tem. Após isso, acompanhe comigo o verso de número 22. Logo em seguida, Jesus ordenou para os seus discípulos que entrassem no barco. Vírgula, olha para mim. João Batista é preso, Jesus continua. João Batista é morto, Jesus continua. A multidão está com fome, Jesus alimenta e continua. Após isso, ele chama os discípulos e ele dá uma ordem. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. O que eu aprendo aqui, irmãos?
Vai apertar só um pouquinho, mas vai dar certo, viu? Sabe o que eu aprendo aqui? É que o reino de Deus se move por obediência. A maioria dos discípulos de Jesus tinha contato com pesca, com barco, com mar. Então o que Jesus pede para os discípulos não é nada impressionante, não é nada assustador. Jesus pede algo, vai dar uma ordem simples para os discípulos. O que isso me faz entender? Que o reino de Deus se move por obediência. É aquele alfabeto do crente que a gente aprende lá na escolinha. Obedecer. Esse é o princípio do reino, obediência. Tiago, mas aplica isso na nossa vida, é claro. Sabe por que eu quero falar isso aqui para vocês? Porque existem pessoas, irmão, que ele não é capaz de obedecer a Deus nem em coisas simples. Ele tem dificuldade em obediência. Aí, ele é o tipo de pessoa que um dia, talvez, alguém, possivelmente, quem me ouve diz amém? Amém. Alguém usou ou de abuso de autoridade com ele. Então hoje tudo que você vai pedir para ele, ele já resmunga, ele já rosna, ele parece um pitbull. Tudo que você fala para ele já não é assim não. Ele é incapaz de obedecer porque talvez alguém um dia mandou nele ou fez alguma coisa com ele. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido. Se algum dia alguém usou de abuso de autoridade com você, nós não temos nada a ver com isso. Nós pastores, líderes, estamos aqui no altar para ajudar você, não é para prejudicar. Quando a gente fala alguma coisa, quando a gente pede alguma coisa, não é para acabar com a tua vida, é para ajudar você, meu irmão. Se alguém fez mal para você, nós não temos nada a ver com isso. Porque tem pessoas, pastor, que a gente vai ensinar, a gente vai falar alguma coisa para ele fala assim, esse pastor aí está achando que é quem? Só porque ele é pastor, ele acha que ele manda na minha vida, eu não vou obedecer não, eu não vou fazer isso não, porque para ele é fácil, né? Ele é pastor. Aí o irmão do louvor, o regente, fala assim, irmão, vamos ensaiar. Que ensaiar? Eu vou ensaiar quando eu quiser, quando dá tempo. Esse irmão, acho que eu não tenho nada o que fazer, eu não vou fazer isso não. Ele não manda em mim, ele está achando que é o quê? Tudo que você pede para ele é incapaz de obedecer. Aí você vai falar com ele, sabe o que ele fala? Não, eu sou assim mesmo, eu tenho esse jeito, comigo é assim, É por isso que tua vida está do jeito que está, porque você é incapaz de obedecer. Porque você não consegue obedecer a Deus em coisas simples. Aí você olha e diz assim, mas você fala isso, pastor? Porque Deus nunca te pediu algo do mesmo jeito que pediu para mim. Então tá bom, deixa eu falar uma coisa para você. Para Abraão, Deus pediu um filho. Para você, ele já pediu o que você não fosse capaz de fazer? Fala, irmão. O que Deus pediu para você que fosse demais? Que você não fosse capaz de fazer? O que ele pediu? Você para de mentir? É difícil? Parar de prostituir? É complicado? Você tem que ler a Bíblia todo dia. Verdade. Tem que orar, né? É uma tarefa, nossa, meu Deus. Nossa, grande tarefa. Vivemos dias, irmãos, em que a obediência tem sido secundarizada de forma assim, normal. Antigamente, se um pastor falasse, maravilha, a pessoa já... Hoje não. Se a gente fala alguma coisa, o cara quer deitar a gente. Ele acha que é o quê? Porque não sei o quê? Porque não sei o quê? O reino de Deus não é para pessoas desobedientes. O reino de Deus não se move por desobediência. O reino de Deus se move por obediência. Sabe o que glorifica a Deus aqui? É que você não vai ver na Bíblia Jesus dando ordem para a multidão. Você não vai ver na Bíblia Jesus dando ordem para seguidores. Você não vai ver na Bíblia Jesus dando ordem para admiradores. Jesus só dá ordem para quem é discípulo. Tiago, o que isso tem a ver conosco? Se hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçai o vosso coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Aleluia. Você tem que se preocupar, querido, quando um louvor igual esse que o irmão cantou aqui não tocar mais o teu coração. Aí você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar quando a palavra não queimar mais o teu coração. Você tem que se preocupar quando o pastor largar você para lá, não for mais atrair você. Aí que você tem que se preocupar.
quando a palavra desce, o louvor vem, a correção vem, meu irmão, você tem que adorar a Deus, aleluia, porque Deus ainda entende que você é discípulo, que você é filho. Aí o texto vai dizer em ato contínuo, e logo Jesus ordenou para que os discípulos entrassem no barco. Eu estou sentindo a presença de Deus. A impressão que dá, irmãos, aqui, segundo a ordem cronológica, tudo que Jesus fazia, os discípulos participavam. É interessante que conforme Jesus assim, entra no barco, a impressão que dá é que eles vão entrando no barco e vão se ajeitando por ali. Algum deles vai dizer assim: ei, chega para lá, aí é o lugar de Jesus. Pedro, vai para lá, Judas, chega um pouco para lá. Tiago, vocês pastores, chega um pouco mais para lá, aí é o lugar de Jesus. A impressão que dá é que Jesus dá ordem, eles entram no barco e eles ficam esperando Jesus entrar no barco. Mas naquele dia, Jesus só dá uma ordem, ele não entra no barco. Isso aqui é interessante, por quê? Porque Jesus está querendo agora ensinar para eles o que é uma progressão de fé. O que é progressão de fé? Eu vou explicar para você de forma bem simples, porque o evangelho é simples, não adianta querer enfeitar, um negócio simples, tranquilo. Quem é pai, diga amém. Amém. Quem é mãe, diga amém. Amém. Quem é filho, diga amém. Amém. Então eu estou no lugar certo, está todo mundo aqui. O filho, quando tem entre 8 e 10 meses, mais ou menos, ele deixa de engatinhar e começa a querer andar. Só que ele não tem consciência da força que ele tem, se ele tem força, porque ele ainda está atravessando o seu desenvolvimento motor, está firmando ali os seus primeiros passos. O pai, que tem mais raciocínio do que o filho a princípio, e a mãe, o que o pai faz? O pai pega a criança, não sei se você já fez isso, e dá o dedo, né? A mão, e vem. E o filho vai dando o primeiro passo. E ele vai indo, segurando nas mãos do pai. Aí quando falta um espacinho, ele pega e libera. A criança vai lá e agarra. Aí daqui a pouco, o pai entende o que o filho ainda não entende. O quê? Que agora, se o pai continuar segurando, ele nunca vai aprender a andar sozinho. Então o que o pai faz? O pai agora coloca o filho de pé e começa a se distanciar. Porque o pai confia mais no filho do que ele mesmo. Porque ele ainda não sabe a força que ele tem. Jesus está desse lado aqui agora e ele vai confiar mais nos discípulos do que eles mesmos. E aí Jesus vai dizer assim, dessa vez eu não vou com vocês de corpo presente, mas a minha palavra vai. Eu quero saber como que vocês vão se comportar quando eu não estiver. Mas o fato de eu não estar não significa que vocês estão sozinhos, abandonados. A minha palavra irá com vocês. Olha na Bíblia que eu preciso ganhar tempo aqui, olha só. Logo Jesus ordenou que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, e quando fala isso aqui me estremece. Por quê? Porque essa multidão não é uma multidão de 1000 pessoas, é 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aí o texto diz, despedida a multidão, ele subiu no monte para orar. E ele foi à parte orar, ao cair da tarde, ele estava sozinho. Olha rapidinho para quem está do teu lado e vê se ele está com cara de quem ora. Não precisa fazer careta, irmão, é só para ver se ele está com cara de não precisa ficar bravo. É só para ver, porque João Batista é preso, Jesus continua. João Batista é morto, Jesus continua. A multidão está com fome, Jesus multiplica pão e peixe, alimenta todos eles, dá ordem para os discípulos, despede a multidão e depois ele vai. E por que você não ora? Eita Deus! Aleluia! Eu não tenho tempo. Meu Deus! Para evangelizar no Instagram tem. Fala mal dos outros tem. Eu fico pensando, irmãos, por que a gente não ora? Por que é tão difícil para a gente? Jesus fez tudo isso aí, depois ele foi orar. E depois da oração, olha o texto. Verso de número 24. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aqui Jesus ensina duas coisas.
o que é a causa e o que é o efeito. A causa, vento contrário. Efeito, açoite. A causa, vento contrário. Efeito, açoite. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Isso me faz entender, sem forçar o texto. Tranquilo. É que esse mar, irmãos, que eles estão para atravessar, os teólogos dizem que tem de 20 a 22 quilômetros de distância. Eu não sou muito bom com números, mas vocês, eu acredito que tem gente aqui que é bem melhor do que eu. Se eu tentar somar o ano que eu nasci, multiplicar pelo dia que, pela minha idade, eu já não sei mais. Mas vocês vão me ajudar. Se eu tenho um percurso de 22 quilômetros para percorrer, se eu já andei metade, quanto falta para eu chegar? Se eu tenho 22, eu cheguei na metade, quanto falta para eu chegar? 11. E eu já remei quanto? 11. Muito bem, vocês são inteligentes. Parece engraçado, mas vai complicar. Se eu estou no meio, para chegar falta quanto? 11. Se eu tiver que voltar? 11. Então quer dizer que o tempo ou o percurso para vencer é o mesmo? Isso significa que a distância da minha vitória é a mesma da minha derrota. Se eu já cheguei até aqui, então a mesma distância é para eu vencer. Tiago, o que isso implica para nós? Você já chegou na metade do ano e já passou, irmão. Aleluia. Alguém acreditava que você ia desviar no carnaval, mas você está aqui. Você venceu o carnaval, venceu a Páscoa. Aleluia. Você está aqui, você já venceu, já caminhou metade. Então, para eu chegar, volta metade. Se eu tiver que voltar, a distância é a mesma. Então, quando eu entrei no barco que Jesus falou, o vento é contrário. Eu sofro açoites, porque o açoite não começou no meio do mar. Ele já estava sendo açoitado. Ou seja, quando ele entrou no barco, os açoites já começaram. O vento contrário já começou. Tiago, explica isso para nós. Isso aqui diz respeito àquele ponto de vista que às vezes a gente tem, aquele devaneio de fé, no sentido do quê? Parece que quando a gente estava no mundo, estava tudo bem, nada estava errado. Mas você lembra que quando você veio para Jesus, você até procurou o pastor e falou assim: pastor, eu não sei não, viu? Eu acho que eu vou parar de vir na igreja, porque, olha, foi só começar a vir na igreja, as coisas começou a amarrar, as coisas começou a dar errado, lá em casa começou a briga, lembra disso? Não parece que depois que você vem para Jesus, parece que tudo agora dá errado? Não, é porque quando você decide obedecer uma ordem de Jesus, tudo se torna contrário. Por quê? Porque nós estamos na contramão do mundo. Se você aceitou Jesus, tudo se torna contrário. Se você se batizou, tudo se torna contrário. Mas enquanto está ao contrário, nós estamos sabendo, aleluia, que Deus está na causa. Aleluia. Porque a vida com Jesus, conforme disse o cantor, não é fácil. O Evangelho não é para você parar de sofrer. O Evangelho é para ensinar você a sofrer para não parar. Aleluia! E o barco estava no meio do mar sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então desde o momento que eles entraram, açoite, vento contrário, açoite, vento contrário. Imagine só, irmãos, 11 quilômetros. Vento contrário. Todo tempo. Isso aqui diz respeito ao quê? A toda a sua carreira cristã. Açoites, pedradas, calúnias, difamações, açoites que vêm na nossa vida. Aleluia. Mas eu glorifico a Deus que o verso 25 diz assim, ó, mas, vírgula, olha para mim. Aleluia! Aleluia, vou explicar. Para cada açoite tem um mas. Para cada vento contrário
disse para vocês aqui, se teve a quarta vigília, é porque teve a terceira. Se teve a terceira, pastor, teve a segunda. Se teve a segunda, teve a primeira. E eu pergunto, por que Jesus então não veio na primeira vigília? Por que ele só veio na quarta? Se teve a terceira, a segunda e a primeira? Da glória a Deus, se entendeu. Ó, Jesus dá uma ordem aqui, enquanto os discípulos vão por aqui, Jesus vai. É o pai que soltou a mão do filho. Poderoso aparecia. Jesus está olhando. Por que Jesus não veio na primeira vigília? Aqui, irmãos, eu saio de qualquer base teológica e entro numa mensagem profética para quem acredita em palavra profética. Isso aqui não cabe na teologia, isso aqui não cabe nas linhas teológicas, isso aqui é palavra profética para alguém. Por que Jesus não veio na primeira vigília? Porque a primeira vigília corresponde ao primeiro amor. Por que Jesus não veio na primeira vigília? Porque na primeira vigília que simboliza o primeiro amor. Você lembra como você era? Você lembra quando você orava? Você lembra que no primeiro amor você orava mais? Você jejuava mais, você lia mais, você não perdia culto. Primeiro amor, você tem força, irmão. Você tem coragem. Lembra? Você não via a hora de encerrar o expediente. E quando alguém perguntava assim, meu, você está tão cansado assim? Você dizia, não, é porque hoje tem culto. E eu sei que quando tem culto, Deus desce lá. Algo acontece, a vida é transformada. Eu tenho que ir para a igreja, eu vou para o culto. Lembra? O primeiro amor, você enfrentava tudo e todos. Nada derrubava você, nada paralisava você, porque você tinha força, estava ali naquele primeiro amor. Então qualquer coisa que falava para você, você enfrentava. Aí o tempo vai passando, vem o segundo amor, a segunda vigília. E você está forte, irmão. Você está remando. Os açoites vêm, mas você rema. O vento contrário está vindo, varão, mas a gente está remando. Segunda vigília, a gente tem força. Lembra como a gente agia na segunda vigília? Lembra-se quando você perdia o emprego, o que você falava? Ei, é Deus, essa porta fechou porque tem uma outra porta, Ele vai abrir outra porta. Lembra na tua vida? Quando alguém ficava doente com algum diagnóstico, você chegava e dizia assim, ó, anota o nome aí, vamos levar na igreja, porque Deus não conhece o problema, Deus conhece a solução, Deus vai curar, Deus vai fazer. Lembra? Nós éramos assim. Lembra quando os parentes ou os amigos queriam tirar sarro da gente, dizendo agora ele é crente, agora ele só quer ir para a igreja, agora parece que ele enlouqueceu. O que a gente dizia? Fica tranquilo, Deus vai te pegar também. Ele vai fazer com você que fez comigo. Logo você vai estar comigo lá na igreja, adorando a Deus. Nós éramos assim. Aí vem a terceira vigília. Você já não tem mais a mesma força. Porque os açoites agora começam a doer. O vento contrário começa a te segurar um pouco. Aí é quando você começa a perceber, e às vezes você começa até a mensurar se vale a pena continuar indo para a igreja ou não. Aí você começa a pensar, será que valeu a pena ter deixado o mundo? Aí é neste momento que você agora, antes orava por dor de cabeça, você não ora, mas compra remédio. Agora você começa a pensar, a sua fé começa a esmorecer, porque os açoites começam a te alcançar, as pedradas começam a te machucar, as portas fechadas começam a fazer com que a tua fé vá se esvaindo, indo por ruínas. Aí você começa agora a implorar para que o seu patrão peça para que você faça hora extra, mas não é porque você está precisando de dinheiro, é porque você precisa de uma desculpa para contar para o pastor depois, se ele perguntar para você por que você não veio. Mas você sabe dentro de você a verdade. Aí nesse momento, terceira vigília, você já começa a
pensar, eu não sei se vale a pena ir para a igreja todo dia, né? Afinal de contas, eu tenho minha vida para cuidar, né? Eu tenho minha família, eu tenho minhas coisas, né? Antigamente eu ia todo dia, agora não, agora é melhor eu ir só no domingo, né? Pegar um pouco leve, eu tenho mais coisas para fazer. Não, você sabe, não é isso. Você sabe que agora, irmão, você já está cansado. Os açoites estão machucando. As palavras estão machucando. Por que Jesus não veio na primeira que você tinha força? Por que ele não veio na segunda que você ainda tinha força? Na terceira eu fico imaginando Jesus olhando lá de cima. Ela começou a cansar. Eu fico imaginando cada remada que eles davam assim, Jesus olhando e dizia assim, tá difícil, né, meu filho? Mas mesmo assim você ia remando. Deus sabe como está difícil remar, irmão. Deus sabe como está difícil continuar, mano. Aquela remada difícil. Mas ainda existe uma fé dentro de você. As pedradas machucam, as crises vão vindo. Você começa a falar, eu acho que é o último congresso, eu acho que eu vou só esse mês, eu não vou mais. Em oração você fala com Deus e parece que Deus não responde, parece que as madrugadas o céu está fechado. E Jesus está olhando. Depois da terceira vigília, você vai abandonar tudo, vai deixar. Na quarta vigília. Aleluia! Por que não veio hoje? Você ouviu aleluia? Eu vou explicar. Por que não veio hoje? Porque Deus sabe até onde você aguenta. É por isso que hoje Ele te trouxe aqui. Aleluia! Porque de hoje os açoites não passam. Porque de hoje o vento contrário não te alcança mais. Está dizendo que vai colocar fim na afronta hoje, vai colocar fim nos açoites hoje, vai colocar fim agora do vento contrário hoje. Porque talvez é a sua quarta vigília hoje. Estou sentindo a presença de Deus. Tem socorro de Deus aqui nessa noite. Tem socorro de Deus nessa noite. Ei, a quarta vigília, Jesus está chegando. Ei, esse afastamento não foi para te derrubar, não foi para te envergonhar. Na quarta vigília da noite, Jesus se dirigiu a eles. Quem acredita em palavra profética aqui? Levante a tua mão, segura lá no terceiro andar. Deixa eu profetizar algo sobre a tua vida. Jesus está dirigindo sobre a tua casa hoje. Ele está se dirigindo aos teus sonhos hoje. Ele está se dirigindo aos teus projetos hoje. Ele está se dirigindo à tua casa, à tua família, aos teus negócios. E sabe como ele vai? Eu estou sentindo Deus aqui dentro. A onda está vindo, o açoite está vindo. Eu fico pensando, Jesus poderia ter ido de barco. Mas de barco, qualquer um vai. Jesus poderia ter ido nadando, mas nadando, qualquer um vai. Ele diz assim, eu vou vencer a afronta que tem tentado parar a tua vida, pisando sobre ela. E Jesus se dirigiu para eles, andando por cima da afronta, andando por cima do medo, andando por cima do vento. Eu profetizo em nome de Jesus que tudo aquilo que te afronta, tudo aquilo que quer te derrubar, Jesus já começou a pisar sobre as afrontas, sobre o vento, sobre os açoites.
um fantasma. Eles gritaram com medo. Aleluia. Verso 27. Jesus, porém, da minha versão está imediatamente. Aleluia. Por glória. Mas Jesus imediatamente disse: tem de bom ânimo. Olha para quem está do teu lado e diga para ele assim, ó: não temas. Fala com voz de vida, meu irmão. Estou começando a terminar. Diga para ele: não temas. Sou eu. Agora pergunta para ele: sou eu quem? Responde agora para ele: o mesmo. O mesmo que deu a ordem um dia antes. Aleluia. O mesmo quem que te fez a promessa 10 anos atrás. O mesmo que te fez a tua chamada 20 anos atrás. O mesmo que te chamou há 15 anos atrás. Aleluia. É o mesmo quem que te fez a promessa. E ele diz para você assim, ó: não temas, porque eu sou o mesmo que mandou você entrar nesse barco. É o mesmo que diz para você assim, ó: não temas. Sou eu. Aleluia, ele não mudou, ele ainda é o mesmo. Tem de bom ânimo, fala de equilíbrio emocional, alteração de humor. Ele diz: eu vou estabilizar, sou eu, não temas. Verso 28. E respondeu Pedro de dentro do barco: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Se o texto parasse aqui, eu entenderia. Mas o que me causou, como diz um ditado do meu avô, um quiprocó na minha cabeça, é que Pedro vai dizer assim, ó: por cima. Porque ele poderia ter dito assim, ó: se é o Senhor, manda ele ter contigo. E ele poderia nadar até Jesus. Ele poderia jogar um outro barco e ir até Jesus. Mas ele diz assim, ó: se és tu, manda eu ir ter contigo por cima. Sabe o que Pedro está falando? Eu quero aprender a caminhar sobre as afrontas da mesma forma que o Senhor está caminhando. Eu quero aprender a me firmar da mesma forma que o Senhor está firmado. Por cima. Aleluia. Verso 29. Eu encerro a introdução. E ele disse: vem. Aleluia, Deus fiel. Estou sentindo mesmo. Senhor, passe até. Pode? O que mais que Jesus falou? Nada. Ele só disse uma palavra. Ele só disse uma palavra. Lembra como você era no primeiro amor? Bastava uma palavra. Bastava um louvor e a lágrima rolava. Palavra. Um homem chegou para Jesus um dia, pastor, e disse assim: eu tenho um servo que está doente, está lá em casa. E aí é a primeira e única vez que a gente vai encontrar na Bíblia relato de Jesus se oferecendo para ir na casa de alguém que Jesus não se oferece. Mas Jesus falou para aquele homem assim, ó: você tem alguém doente lá? E disse: tem, então eu vou lá. O homem responde assim, ó: não precisa não. Eu sou um homem de autoridade. Eu sei que é autoridade. Eu sei que é autoridade. Se falar para ele ir, ele vai. Se falar para ele voltar, ele vai. Se o Senhor disser pelo menos uma. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Doendo ou não? Uma palavra. Verso 20, verso 30. Aleluia! Mas
Sentindo o vento forte, teve medo. Ponto e vírgula. Olha para mim que me ouve diz amém. Eu começo a encerrar. Tem umas traduções que está escrito assim, mas observando o vento. Em outra tradução está escrito assim, mas percebendo o vento. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Pergunto para vocês. O vento começou aqui? Quando ele começou a andar? Sim ou não? Sempre teve vento, irmão. Não é algo novo. Sempre teve afrontas. Sempre teve açoites. Por que ele parou agora? Eu descobri. Por quê? Porque quando ele para observar algo que ele nunca parou. E aqui eu descobri a causa do fracasso espiritual de muitos. É começar a observar aquilo que ele nunca observou. É começar a reparar aquilo que ele nunca reparou. Sempre teve vento, irmãos. Desde o dia que ele obedeceu a Jesus aqui, sempre teve vento. Por que ele parou só agora? Uma palavra ele já saiu do barco, ele começou a caminhar. Ou uma palavra, irmãos, é assim a nossa vida. E hoje? Hoje parece que a gente tem que fazer mágica para a pessoa ficar na igreja. E uns inventam uma coisa, coloca outra e diz, não, tem que fazer isso, porque senão o jovem vai embora. Tem que fazer isso, senão os adolescentes vão embora. A gente tem hora que não sabe o que fazer. Porque parece que uma palavra não tem efeito mais. Parece que é proibido. Eu dou glória a Deus que o irmão vem aqui e lê o Salmo 23. Porque em alguns lugares parece que é proibido você ler o Salmo 23. As pessoas olham com cara de que você não tem mensagem, que você tem pecado. Parece que você tem que fazer alguma coisa. O teto tem que cair, a cadeira tem que voar, e não sei o que, alguém tem que correr. Porque senão parece que Deus não está no lugar. Mas aí a gente descobre que não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. Porque antes bastava uma palavra. Antes era comum chegar no culto, dobrar o joelho, orar. A glória de Deus descer. A língua estranha subir. A gente fica tentando, se esforçando, se reinventar. Pastor de igreja sofre porque ele prega no culto de ensino, prega no outro dia, prega no sábado, prega no domingo, esconde legal. Mas chega um momento que ele não sabe o que fazer, porque parece que as pessoas, acho que ele está meio sem céu, não, os cantores, acho que, não sei, isso, aquilo. Sempre teve vento. Por que só parou agora? Irmãos, eu conheço algumas pessoas. Eu tenho bastante conhecido afastado, desviado dos caminhos do Senhor. Fique em pé em nome de Jesus. Eu tenho 4 minutos para terminar. Eu conheço muita gente. Bastante gente desviada, afastada. Só que tem um detalhe, pastor. Eu nunca conheci um desviado feliz. Quando eu encontro uma pessoa desviada, afastada, eu falo para ele, irmão, e aí, como é que tá? Falou de na igreja e tal. E eu nunca encontrei um desviado que falasse assim para mim, não, minha vida agora está ótima, saí da igreja, não leio mais Bíblia, não sou orar, agora eu estou me lascando de boa, sabe, sossegado, assim, ó. Minha vida agora está uma maravilha, cara. Sabe, que nossa, que ótimo. Agora lá não precisa ir para a igreja, não precisa ir para o culto, ele não se dá satisfação. Né? Eu nunca vi ninguém falar isso. Aí eu, em ato contínuo, pergunto assim, mas por que você parou, irmão? A maioria deles responde assim, eu comecei a reparar umas coisas na minha igreja. Eu comecei a perceber uns negócios lá na igreja, aí eu... percebendo o vento.
parando algumas coisas. Essa é a causa do seu fracasso espiritual. Foi você parar para observar aquilo que nunca te parou. É você querer observar aquilo que você nunca parou para observar. Está no texto. E sentindo o vento forte, teve medo. Ponto e vírgula. Aqui acaba o fracasso. Em ato contínuo começa a reconstrução. Porque ele diz assim: e começando a afundar, ele clamou. Aleluia. Glória. Minha última lição aqui com vocês nessa noite. Não espera afundar para pedir ajuda, querido. Começando. Se o teu casamento não está bem, querido, procura o pastor, fala com ele. Tem gente que depois que separou, está 15 dias na casa da mãe, do pai, aí que vem procurar a gente. Não espera, irmão, dá problema. Procura a gente. Não espera quebrar para pedir ajuda. Não espera cair para pedir ajuda. Jovem, você que está namorando, se está difícil, é melhor você confessar uma fraqueza do que um pecado, querido. Procura teu líder, fala com ele, conversa com ele. O conselho para o pai, para pai e mãe. Se o teu filho não senta mais com você na mesa, só fica no quarto escuro, não fala com você, não senta com você, não conversa com você, não é coisa da idade, coisa nenhuma. Procura ele, fala com ele, alguma coisa está acontecendo, querido. Não espera ele começar a se cortar, não espera ele querer ter ações suicidas para você. Ah, meu Deus, será? Aonde que eu estava que eu não vi? No mesmo lugar. Tem uma palavra de direcionamento para nós aqui essa noite. Talvez você queria pular, mas não é a palavra hoje. A gente precisa se acertar com Deus, queridos. Evangelho não é brincadeira. Evangelho é vida de Deus, meu irmão. As lutas se vencem em oração e consagração, não é brincando. Por isso que o Evangelho não é brincadeira. Evangelho não é moda. Evangelho não é autoajuda. Evangelho é ajuda do alto. São coisas diferentes. Ele gritou e disse: salva-me. Verso 31. E logo Jesus, ou imediatamente, Jesus estendeu a mão. Sabe o que isso significa? Jesus não teve que caminhar para socorrer Pedro. Isso significa que ele nunca esteve longe. Ele só estava esperando você clamar. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te ajudar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar. Os planos de Deus, ninguém impedirá. Eu começo a enxergar aqui pelos olhos da fé. Mas olha só quem vem aí. Andando sobre as águas. Esse é Jesus. Andando sobre as águas.
convite nessa noite. Você que está aqui e nunca aceitou Jesus. Você que está aqui, ouviu a palavra e diz: a minha vida está difícil, está complicado, mas eu quero esse Jesus na minha vida. Você que nunca aceitou Jesus, que nunca reconheceu Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Mas você está aqui, ouviu a palavra, ouviu os louvores, participou do culto. Teu coração está acelerado, dizendo: será que sou eu? Será que isso é comigo? É com você, querido. Eu quero fazer um convite. Cadê a primeira pessoa que quer entregar sua vida para Jesus? Dê um sinal com a tua mão. Você que nunca aceitou Jesus. Vem aqui, eu quero orar por você, querido. Com a tua mão, eu quero orar por você. Aleluia. Cadê você que estava afastado dos caminhos do Senhor? Por alguma eventualidade que você deixou de vir e parou. Mas você está aqui hoje e quer voltar. Onde está você? Dê um sinal com a tua mão, eu quero orar por você. Levante as suas mãos, eu quero orar por você, meu Deus, Senhor. Eu já passei 5 minutos. Onde está você? Vamos orar então? Querido Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesta noite. A Tua palavra, Senhor, que entrou em nossos corações. E aqui está esta vida, Senhor, se rendendo aos Teus pés. Escreve uma nova história na vida desse homem. Escreve o Seu nome no livro da vida. Restaura, Senhor, ele. Nós cremos, Senhor, como o Senhor tem falado nesta noite. O Senhor é o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que salva. E eu creio, Senhor, na restauração da vida deste homem, Pai. Obrigado, Senhor, por esta palavra maravilhosa. Continua abençoando teu filho, pastor Tiago, sua família. Muito obrigado, Jesus, por ter falado ao nosso coração. Muito obrigado pela tua palavra nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, só um minuto.